Então, esse é o meu ponto que eu queria entrar sobre a questão da simplificação tributária. O pessoal do Partido Novo defende simplificação tributária para aumentar a eficiência do Estado em arrancar o dinheiro da população e evitar a elisão fiscal. Por isso que eu defendo a simplificação tributária no sentido de proteger as pessoas, né, os empresários, o setor privado, que hoje tem que gastar muito para poder acompanhar as mudanças tributárias. As empresas podiam focar na produção do que elas têm que produzir, máquinas, né, produtos, serviços, e acaba tendo que gastar muito tempo e dinheiro só para acompanhar a legislação tributária. Por Então, isso que eu acho que tinha que tirar o imposto das empresas. Tira da empresa. tira completamente. Põe só na pessoa física. E a simplificação tributária no sentido de ajudar o cidadão é bom. O problema é que o Novo defende a simplificação tributária não para ajudar o cidadão, mas para que o Estado arrecade, vigie e acabe com a nossa privacidade financeira mais. Uhum. É a simplificação pela simplificação, não pela diminuição do roubo, né? Do roubo estatal contra o cidadão. Mas é que se simplificar vai diminuir o imposto, não vai diminuir o roubo, mas talvez ele fique mais justo, né? Porque Não, tem justiça no roubo também, né? Eu não vejo justiça nenhuma no roubo, isso é coisa de Marcia Tiburi. Robin Hood. Não, o Robin Hood não roubava. Ele tirava dos ricos pra dar pro cara Não, que roubava, ele não porra. tirava de rico nenhum. Não? Ele tirava. A história que eu conheço é o essa. Robin Hood ele pegava fundão eleitoral e devolvia pro pobre. O que o Robin Hood fazia? Você tinha lá o xerife de Nottingham, que era um petista safado, que ele roubava o Ele povo. era petista? Tinha PT lá em Nottingham. Era o precursor, né? Que fica aí Você achacando. não acha que é o povo. meio banaliza o discurso público? Ah, petista, comunista, bolsonarista, blá, blá, blá. Ah, mas é jeito de falar. Eu chamo os ladrão sem vergonha de petista pra simplificar, né? Eu sei, mas é que eu entendo essa força interna, mas é que a gente tá tão preso nessa discussão banal de direita e esquerda, de... Eu tenho um amigo policial que ele chama o pessoal que ele não gosta de corintiano, Uhum. né? Então ele já... Eu não falo isso que o meu avô era corintiano, meu querido avô, né? E eu tenho respeito por todas as pessoas de todos os times. O que eu não tenho respeito é por comunista. Entendi. Mas aí o Robin Hood, ele era um nobre, né? E tinha o xerife de Nottingham que roubava o povo, roubava camponês, roubava outros nobres. E o que ele fazia era pegar esse dinheiro que o xerife roubou e retornar para a população roubada, independentemente de ser pobre ou rico, nobre, plebeu. Então ele não era um comunistinha que roubava rico para dar para pobre. Ele pegava de volta do ladrão e devolvia para o trabalhador honesto ou para o nobre honesto. Bom, mas esse é o argumento do comunista, né? Não, o argumento do comunista não é esse. O argumento é o proletariado ele é escravizado pelos donos dos meios de produção, eles roubam o povo, e é por isso que a gente tem que matar todo mundo ali, tirar essa grana e, porra, instaurar o comunismo. Não, mas aí que tá, pro tirar comunista... dos ricos e dar pros pobres. Pro comunista, lucro é roubo. Eles partem dessa premissa. Tá, é que eles são mais eles são mais bitolados que o Robin Hood, mas Não, a lógica do processo... O roubo é arrancar o que é seu. Sim, sim. Agora, pro comunista, ele acha que existe um roubo lá na mais-valia, porque aí para eles o proletariado produziu, mas ele produziu dentro de um contrato de uma firma que dispôs capital para ele, e aí o patrão revende esse produto acabado, tem lucro, e o comunista acha que esse lucro foi roubado do operário. Mas essa teoria comunista é completamente furada, ela foi completamente refutada por um economista chamado Eugene von Bombauer. Ele disse o seguinte: o capitalista investiu capital, se arriscou, ele não sabe se o cliente vai gostar do produto dele para comprar, ele dispôs todo aquele arranjo gerencial, aquelas máquinas dispostas daquela maneira, dando ao operário a oportunidade de ter um trabalho produtivo dentro daquela empresa, e aí o operário, ele recebe o salário dele, quer ele venda o produto, quer não, e o que ele fica é com o remanescente, depois de tomar todo esse risco de investir o capital, de inovar, de ver onde é que estava faltando oferta para atender uma demanda. O capitalista merece esse lucro. Eu acho que é relativo esse negócio do capitalista merecer, porque a gente está levando em consideração o capitalista no mundo ideal, né? No mundo onde ele teve uma grande ideia, uma grande sacada, juntou uma galera e fez algo mais, ele merece ganhar os frutos dessa sacada que ele teve. Eu concordo com isso. Mas hoje em dia tem tanto monopólio, tanta politização da economia, tanta coisa, que normalmente o cara mais rico, ele fica mais rico porque ele já era rico, era de uma família muito poderosa, aí ele usa essa influência, esse poder que ele tem para cooptar o Estado e fazer com que ele tenha mais vantagens competitivas dentro da empresa que ele tem, e ao mesmo tempo ele faz questão de pagar o menor valor possível para o funcionário dele, porque ele sabe que o funcionário não tem leverage contra ele muito mais poderoso, né? Então,
tem várias formas de enxergar a mesma coisa, né? Eu acho que eu entendo o porquê existe tanto comunista, né? A gente fica falando, pô, os comunistas são maus, são burros, não sei o quê, não sei o que lá, mas é inegável que é uma ideia que ela tá na humanidade faz mó tempão e não ela perdeu força numa época aí, mas ela sempre se mantém viva, sempre pessoas que nascem em um outro contexto, em uma outra história, num outro linha temporal, acabam sendo seduzidos por essa ideia também. E por que eles são seduzidos? Porque existe muita injustiça no mundo mesmo. Tá ligado? Porque o capitalista, ele não é o cara bonzinho que só faz o certo e por isso ele merece o lucro. Tem muito capitalista filha da puta que explora mesmo as pessoas e compra o jogo e deixa as pessoas que têm menos poder com desvantagem perpetuamente, né? Então, isso causa muita revolta em muita gente que não é, que não é um capitalista, que não é um grande empresário e tal. Porque eles falam, tá, eu vou passar a minha vida inteira aqui trabalhando na fábrica desse cara, ele vai me pagar pouco, vai me tratar mal, vai comprar o governo para me fuder, aumentar o imposto sobre mim, e aí eu tenho que ficar calado e tancar isso tudo sem pensar que, porra, eu sou explorado. É difícil, né? Porque a pessoa é explorada mesmo, né? Mas eu concordo com você que tem injustiça, tem exploração e tem capitalista filho da puta. A maioria. Só que, não, eu não diria que é a maioria, né? Os mais ricos. Eu diria que hoje, por causa do arranjo corporativista, dessa junção de Estado com poder corporativo, há muitos bilionários filhos da puta. A maioria, sim. Mas isso aí não é fruto do livre mercado. Porque, como você disse, isso acontece porque eles fazem conluio com o poder estatal. E essa mistura de poder estatal com poder corporativo é o fascismo. O problema é que nós estamos tendo aqui uma discordância terminológica, né? O que eu defendo é o livre mercado. Eu defendo o empreendedor honesto que arriscou o seu capital. Mas né? o livre mercado não é uma ilusão? Não. Não? Não, você me convidou aqui, eu vim, estamos fazendo um podcast, quem quiser assiste, quem não quiser assiste, e você ganha um dinheiro contratual com isso. Isso aqui é livre mercado. Não, ele existe, tá bom, o livre mercado existe numa escala micro. Mas na escala macro da economia, o livre mercado é uma mentira. Não concordo com você. Então, tenta abrir uma empresa de petróleo aqui no Brasil. Não, aí não dá, tem um monopólio da Petrobras. Agora, pensa em toda a rede de comércio internacional, né, os navios que trazem contêineres do mundo inteiro. Você já viu o vídeo do lápis? Isso aí é uma... Do Coringa, não? Que ele pega assim... Não, tem um vídeo do Leonard Reed, agora eu não lembro se é o Leonard ou o Lawrence Reed, que ele fala, ninguém no planeta sabe fabricar um lápis. Por quê? Você pode até pegar os insumos lá e montar um lápis, mas quem é que sabe fabricar esses insumos? Então ninguém domina todo o processo produtivo de um lápis. Você precisa do lenhador para madeira, do seringueiro para borracha. Pra fazer em larga escala, sim. Né, o grafite... Mas eu posso, se eu quisesse fazer um lápis, eu conseguiria. Não, mas calma. Você não conseguiria só se tivesse um insumo. É a mesma coisa que... Tá, se eu fosse lá pegar... Te toca a bola na cara do gol, você chuta pro gol e fez o gol. Não, mas eu posso você precisa do adquirir time insumo inteiro pra bola chegar na cara do gol. O lápis é algo simples, né? Eu me vejo fazendo um lápis só, tipo, na floresta daria pra fazer um lápis. Não seria um lápis perfeito, mas... Se te tacar um planeta inabitado, você não sabe fazer um lápis. Você teria que aprender a fabricar um machado, cortar árvore. Aí você pega a árvore, aí você tem que dominar o processo da borracha. Ou eu posso pegar uma planta que tem uma tinta, colocar no graveto e fazer uma caneta improvisada. Uma caneta improvisada, mas você não vai conseguir fazer aquela coisinha a bique, não vou fazer a bique. Aquela borrachinha em cima tem vários componentes químicos. Sim, você vai precisar de indústria química pesada, tubulações. Fazer produtos assim de valor agregado alto, realmente. E tudo isso é transportado no mundo inteiro de navio. Você precisa do cara que é o capitão do navio, que estudou as ciências náuticas e etc, etc. E toda a parte contábil, enfim. Ninguém consegue fazer um lápis barato. Em grande escala, sozinho. E, claro, deve ter uma regulação estatal aqui e ali, mas todo esse processo é uma rede intrincada do livre mercado. Teve um cara uma vez que ele falou, vou fazer um hambúrguer e vamos ver quanto esse hambúrguer vai custar. Só que eu vou fazer esse hambúrguer a partir do zero. Eu vou plantar o trigo, eu vou criar a vaca, eu vou plantar o alface e o tomate. Bom, resultado, o hambúrguer dele custava $16 mil. Então, olha a importância da divisão de trabalho no capitalismo. Mas com uma vaca ele faz muito mais que um hambúrguer, né? Mas o trabalho que deu para fazer um hambúrguer, aí que entra a economia de escala. Ele pode ter uma vaca para fazer vários hambúrgueres ou vários litros de leite, porque ele vai vender para vários consumidores. Sim, esse é o poder do capitalismo, né? Exato, que só puderam comprar porque eles também produziram alguma coisa, produziu o balde que ele colheu o leite da vaca, enfim. Isso,
Quem poderia dominar isso? A única mente capaz de dominar isso é a mente de Deus. Agora, um burocrata, um político, fora, não consegue. Aí você falou do corporativismo, né? Quando um empresário se vale das regulações do Estado para esmagar os seus concorrentes, aí ele consegue um monopólio. E é por isso que existem tantas leis estaduais que eu quero revogar. E tantos monopólios. Exatamente, porque essas leis foram feitas a partir do lobby. Então, alguns filhos de uma puta fizeram lobby junto a alguns políticos, financiaram a campanha desses políticos, esses políticos criaram leis que destruíram a concorrência, e aí houve a cartelização das empresas, e uma vez cartelizadas, elas podem pagar um salário de bosta para os seus funcionários, elas podem vender um produto caríssimo. Por isso que eu sempre desconfio daquele político limpinho que fala, ai, eu não pego o fundão. Mas ele recebe um monte de doação de grandes empresários para depois trabalhar para esses empresários em detrimento da concorrência de mercado. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Peguei o fundão e vou pegar mais. Mas eu não peguei o fundão do povo. Porque eu sou contra a existência do fundão. Eu peguei um dinheiro que ia ser usado para financiar a campanha de políticos socialistas, corporativistas, lobistas. Obrigado. E vou usar para me eleger e revogar todas essas leis injustas que atrapalham o livre mercado. Né? Você revogaria? Oi? Você revogaria o fundão? Sim! Eu sou estadual, agora eu quero depois virar um federal, virar um senador. E uma vez que eu tenho o poder de acabar com o fundão, eu quero acabar com o fundão. Por quê? Porque é absurdo que o trabalhador brasileiro seja obrigado a financiar a campanha de político, realmente. Agora, já que pegaram esse dinheiro e vão dar para os meus concorrentes, que são boa parte deles estatistas, eu vou pegar esse dinheiro que o Estado arrancou do povo e vou pegar esse dinheiro do Estado para combater essa tirania estatal. Nada mais justo, nada mais libertário do que isso. E uma coisa que você falou, Monark, que eu concordo plenamente com você, é que existe muito empresário filho da puta que só está esperando a oportunidade de fazer lobbyzinho junto com o governo para virar um monopolista bilionário e ferrar a população, ferrar o livre é assim comércio. que você fica bilionário. Então, o mercado de carne no Brasil, o pessoal fica aí colocando a culpa no Bolsonaro. Ai, tá cara por causa do Bozo. Não é por causa do Bolsonaro, não. Em 2015, teve uma crise econômica dantesca por causa das políticas monetárias do Lula, que explodiu em 2015. E o Lula falou, o povo então que coma ovo e arroz. Ele não tá nem aí pro povo. O Lula é um cara que odeia o agro. O Lula é um cara que odeia o povo. Fala assim do Lula, ele é legal. Não, chamou as pessoas do interior do campo que sustentam a cidade de Capial. Isso é uma vergonha desdenhar das pessoas que trabalham no campo, que tem uma sabedoria do homem do campo, que produzem aquilo que nós comemos. E esse corporativista elitista do Lula, que é o candidato dos grandes banqueiros, do Henrique Meirelles, está aí xingando as pessoas do campo. Agora... Mas o campo também cooptou o Estado, né? Não, o campo, existe gente ruim em todo lugar. Mas o campo, o interior, é uma reserva moral do país. Você chega lá, o pessoal defende família, defende propriedade privada, defende o armamento do cidadão de bem. Né? Agora, a FDP tem em todo lugar. Tem FDP na igreja, tem FDP em todo lugar. Então, não é por isso que os comunistas existem? Eles veem essa injustiça e o jeito deles de solucionar isso é o comunismo. Não é que eles são má pessoas. Mas o comunismo, ele perverte os princípios. Talvez seja uma ideia errada, mas tem um porquê eles se sentirem da forma com que eles se sentem, tá ligado? Mas é que tá, existem pessoas que mentem, mas entendem que a mentira é errada. Existem pessoas que dão lá se adiantam em algum dinheirinho, mas sabem que roubo é errado. Agora, o que o comunismo faz é distorcer a noção que as pessoas têm das coisas. Eles querem tornar o roubo correto, eles querem tornar a perversão sexual correta. Eles são relativistas. Eles atacam a verdade. E a verdade é o próprio bem. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós sabemos que Jesus é o próprio bem. Ele é a verdade. Quando a esquerda ataca os princípios básicos, a verdade, a base da civilização, eles não estão sendo só hipócritas. Eles estão sendo mentirosos, canalhas. Mas quando eles falam assim, esse capitalismo é uma farsa, todos os bilionários já estão em conluio com o Estado, e eles passam as regras dos jogos para que as pessoas que nasçam numa condição de pobreza continuem lá. Eles querem que isso aconteça, tá ligado? Ou querem que as pessoas, no máximo, se tornem um funcionário eficiente para eles, mas eles não querem criar um cenário onde eles possam ser realmente competitivos contra quem tem o monopólio, né? Então, isso também é verdade. É uma verdade que os comunistas, eles apontam, né? Eles não estão mentindo aí, para mim. Na minha visão, é verdade. Não, eles mentem, sim, porque eles enganam as pessoas quanto às causas do problema. Platão dizia, para conhecer uma coisa, conheça a sua causa. Uhum.
Então, é óbvio, né, que nós olhamos para o mundo e vemos a pobreza, a injustiça, a insegurança, a opressão das pessoas simples. Mas o esquerdista mente quanto às causas disso. As causas disso não é o conservadorismo, não é o livre mercado. A causa não, a disso... causa disso é a humanidade mesmo, ser podre. Então, aí tem a questão do pecado original. E aí a humanidade é podre por causa do pecado original, mas o comunista é o primeiro que vai negar a existência de Deus, a existência da transcendência, a existência de valores morais, de direitos naturais que transcendem as próprias leis humanas. Bom, você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.